E aí, pessoal, programa Vida Saudável aqui novamente. Hoje com Carol Caldas, nutricionista aqui de Cabo Frio e toda a região. E a gente vai falar de um assunto muito importante, intestino. Você sabia que a sua falta de peso, perda ou excesso de peso pode ser um problema no seu intestino? Você que reclama tem algumas queixas de dores abdominais, pode estar relacionado ao intestino? O intestino, que trata como nosso segundo cérebro, é uma ferramenta fundamental para todo o funcionamento do seu corpo. Então, esse programa é para você. Fique aí com a gente. Carol, boa tarde, quase boa noite. Boa noite. Segundo programa Vida Saudável. Primeiramente, queria te agradecer por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. De vir aqui falar um pouquinho, passar um pouquinho do seu conhecimento. A gente tem o programa Vida Saudável. Para quem não sabe, é um programa que a gente fala ali bem rápido, 25, 30 minutinhos, para desmistificar um pouquinho desses nomes difíceis que as pessoas não entendem. Sim, exato. Fazer uma tecla SAP, né? Traduzir, que é isso que a gente precisa fazer. E de assuntos que são pertinentes no nosso dia a dia, pertinentes da boa alimentação, pertinentes da suplementação e, de uma forma geral, a gente poder abranger ali para auxiliar as pessoas. Então, a gente já teve a Renata, hoje você, a gente vai trazer profissionais de outras áreas, vai trazer esportistas também. Boa. Então, sempre as pessoas falando sobre o que atua e podendo auxiliar de alguma forma. Então, acho que o Empório Saudável a gente trata muito assim. A gente tem ali saúde, qualidade de vida e inclusão alimentar como os primeiros pilares da empresa. Não é filantropia nem ONG, tem que ter resultado, mas o que mais nos motiva é poder ajudar o próximo. Exato. E a gente tem uma enorme gratificação de ter algumas nutris como você como parceiro que tem o mesmo propósito. Claro que precisa ganhar dinheiro, claro que a gente vive para isso, mas tem ali um carinho, um cuidado com o paciente para poder entregar o melhor. Então, assunto de hoje, intestino. Acho que ninguém melhor que você para falar sobre isso. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho das suas especializações, falasse um pouquinho da sua rotina e vamos falar um pouquinho sobre o intestino. Vamos falar um pouquinho sobre intestino. Bom, eu sou Carol Caldas, sou nutricionista há 20 anos. Eu falo que eu sou nutricionista quando ninguém queria ser nutricionista. Era a profissão do futuro. E aí eu falo para as minhas alunas, né, que eu também sou professora de nutricionista. O futuro chegou. Tá aí. Cada vez mais a gente tem uma consciência alimentar melhor. Eu lembro que quando eu comecei lá em 2005 nos meus atendimentos, as pessoas achavam que nutricionista era só para emagrecer. E hoje não, a gente sabe que precisa ter uma alimentação saudável para prevenir doenças. E falando de intestino, cada vez mais hoje eu atendi 10 pacientes, 9 eram problemas intestinais. Constipação, gases, ou a pessoa come alguma coisa e se empola toda, ou come alguma coisa e tem enxaqueca. Então, a gente tem sintomas secundários de que o intestino não está bom e que as pessoas acham normal. Assim, é normal sentir dor de cabeça. E muitas vezes também, às vezes as pessoas acham que tem algum tipo de alergia alimentar e quando vai ver é uma inflamação intestinal aguda, né? Exatamente. E aí tem alguns testes que eles chegam lá no consultório. Cara, eu fui na internet, eu queria fazer um teste tal. Falei, calma, mas Carol, eu queria fazer. Não, tudo bem, eu falei, poderia estar até arrancando seu dinheiro. Não precisa fazer esse teste agora. Seu intestino está inflamado. Se fizer agora, vai dar que você é alérgico a tudo. Então, vamos melhorar primeiro, acalmar. Eu falo para eles assim, você foi na praia, torrou no sol, você consegue passar qualquer creme no corpo? Ela, não, Carol, tem que passar aqui um calmante. Eu falei, então, a gente vai acalmar esse intestino. Então, é a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer com os pacientes, porque hoje todo mundo está intolerante a tudo, né? Sim. Estou intolerante a tudo, enfim. Mas é porque o intestino não está bom. Sim. A gente tem vários fatores, né? A alimentação ruim, aí você tem as bactérias ruins, aí são os nomes mais difíceis, né? Carol, tem disbiose, o que é permeabilidade alimentar? Permeabilidade intestinal. Então, as pessoas já chegam no consultório com algumas coisas e que estão influenciando no metabolismo dela. Seja ela uma intolerância, seja um emagrecimento que você citou bem, né? E que é a primeira coisa que desperta nas pessoas. Pô, Carol, eu tô comendo direitinho, mas eu não emagreci. Quer dizer, então, assim,
resumindo, o intestino é por onde tem que começar. O intestino é por onde começa. Então eu falo, começar pelo começo é começar pelo intestino. Se você tem vontade de comer doce à noite, é o intestino. Se você tem uma compulsão alimentar, cara, eu quero mastigar o tempo inteiro, é o intestino que eu tenho que começar. Se eu, Carol, eu só quero comer doce o dia inteiro, é o intestino, tem um fungo ali, eu preciso melhorar você. Então o intestino é o segundo cérebro e é por ele que a gente começa todo o tratamento. Então 100% dos tratamentos do consultório é o intestino. Eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo também, é claro, a gente tem um Empório Saudável, é muito legal, a gente vive de venda, mas uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui, que vocês tenham muito cuidado. Não saiam vendo matérias de internet e sair tomando probiótico à torta direita. Meu Deus. A gente vê isso demais na loja. Para mim seria ótimo falar assim, tome probiótico o tempo todo, mas eu vou estar prejudicando as pessoas. Então assim, não tome probiótico toda hora, porque o probiótico que você está tomando, que você não sabe, às vezes você não precisa e você precisa de outro. Então assim, procure um profissional, veja o que você está precisando. Ele vai passar uma relação de exames e vai te indicar o probiótico certo para você. E é claro, vai falar, olha, toma da marca tal, ou toma da outra marca. O nutricionista ele é muito importante para isso, porque ele vai passar assim, toma dessa marca. Se é dessa marca, leve dessa marca. Não vá pelo preço, vá pela qualidade. Então, isso eu acho que é muito importante falar, porque as pessoas chegam lá, não, quero probiótico, nem tá precisando. Não, quero dessa marca. Esse é muito caro, eu quero mais baratinho. E aí leva o probiótico errado. Então, bagunça mais do que já tá bagunçado, não é isso? Exatamente. Aí o paciente fica até com a barriga imensa, né? Cheio de gases, porque tomou um probiótico que não precisava e aí fez um desequilíbrio dessas bactérias. E aí você tem alguns sintomas, a enxaqueca, prisão de ventre ou diarreia. O que eu mais vejo é prisão de ventre. Vai tomar o probiótico, pior. Eles tomam o probiótico para melhorar, mas piora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, eu acho que isso é muito importante de falar. Exato. Uma outra pergunta que parece simples, mas que as pessoas ficam muito assim com isso na cabeça. Existe uma quantidade de vezes que a pessoa deve ir ao banheiro durante o dia? Tem. 2, 3, 4. Tem gente que vai 4, né? Sim. Não, e homem. aí fica super feliz. Caraca, eu fui 4. Isso. Nossa, cara, o intestino funciona, eu vou 4 vezes ao banheiro. Falei, mas como assim 4? Entrou e saiu, né? Não absorveu nada. Exatamente. Não absorveu nada. Eu faço até um teste com eles da beterraba e do milho. Já fez esse teste? Uhum. Muito legal, né? Então, assim, vocês estão em casa. Você vai pegar um pouquinho de beterraba e vai pegar um pouquinho de milho. Pronto. Você vai comer a beterraba, vai comer o milho e você vai esperar quanto tempo que o seu cocô vai sair roxo ou mais avermelhado da beterraba e se vai ter a presença do milho ou não. Na verdade, é para você ver só os pedacinhos de milho. Sim, claro. Mas o pessoal já parece o milho inteiro, né? Então, ou seja, não Outro mastiga. problema que não mastiga. Não mastiga. Eu falei, amor, mas como é que sai o milho inteiro? Eu falei, mas não tem que sair o milho inteiro. Carol, saiu inteiro. Eu falei, então, você nem mastigar, tá mastigando. Então, ponto principal. A digestão começa pela boca, tem que mastigar. E aí, alguns pacientes têm um trânsito intestinal realmente mais rápido, né? Então, tudo que ele come, ele não está realmente absorvendo. E aí a gente tem deficiências nutricionais, como ferro, por exemplo. E aí eu também tenho pessoal que faz cocô uma vez... Eu tenho paciente que faz uma vez a cada 15 dias. Uau. É um caos. Tem o pessoal, uma vez por mês, aquele caos também. E tem as mulheres que se consideram normais uma vez, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, que também não é normal. Mas os homens, geralmente, homem acha que é interessante fazer 4 vezes ao dia, o normal são 2 vezes ao dia. Sim. 2 vezes ao dia. Pode ser de manhã e à noite, ou então de manhã e depois um pouquinho mais tarde. E você sentir que esvaziou por completo. Sim. Né? Que também esse é um outro problema. Tem gente que faz 4 vezes, mas faz pouquinho. Eu falei, não, tem que esvaziar por completo. Carol, não tenho tempo. Eu falei, não é que não tem tempo, né? Não tem tempo de ir no banheiro. Não tenho tempo, Carol. Então tem que ter tempo, ficar um pouquinho mais no banheiro, não 1 hora, porque também isso causa um problema na parte retal ali, mas pelo menos 2 vezes ao dia, esse é o normal. A gente
no banheiro, né? De fazer cocô todos os dias. Outro assunto que é muito pertinente, a gente fala sempre, é muito tranquilo, mas a gente tem que ficar falando sempre. Acho que vocês nutricionistas falam todos os dias. Beber água. É o problema da água, né? Então, assim, para quem tá assistindo tipo, faz uma atividade leve, não pratica atividade física, mas faz uma caminhada e tem uma vida alimentar regular, qual é uma conta média de litros de água por dia? Exato, tem a conta de 30 a 40 ml, né? Eu faço logo 40 ml. 40 ml vezes o peso. Pronto, esse é o ideal de consumo de água durante o dia. Mas as pessoas, mesmo assim, elas não consomem. Isso eu acho que também é um caos. Se as pessoas soubessem uma coisa simples que a natureza nos dá, que é a água, Exato. O quão bem faz para o nosso organismo, para alcalinizar o pH, para melhorar a qualidade ali de tudo, né? Não é só o intestino. Não. Circulação, tudo. Então, infelizmente, a gente tem esse caos da água. Exato. Aí o paciente não emagrece, fica com retenção de líquido, fica com a pele feia. Fala, nossa, Carol, minha pele é muito opaca. Então, vamos beber água. Aí na hora que eu vejo, só tô tomando 1 litro de água por dia. Falei, vamos fazer um cálculo? Ó, vamos pegar a calculadora. Você pega 60 quilos, são 40 ml vezes 60. Então, pelo menos ali 2 litros e 400 ml de água que você precisa tomar todos os dias. Aí o pessoal, mas é muito difícil beber água. Falei, mas bota água gelada, do que eu vejo. Água gelada desce melhor para as pessoas. Sim. Né? A deglutição é melhor. Mas o principal também é o quê? Ao acordar, tomar 500 ml de água. Em temperatura ambiente. Eu só tomo ambiente. Isso. Ao acordar. Ao acordar. Sempre. Deixa até uma garrafinha em cima da... São 3 coisas que eu faço todos os dias e eu não abro mão. E não dá uma diferença? Primeira coisa, raspador de língua. Segunda coisa, aí você escova os dentes, obviamente. Segunda coisa, água, temperatura ambiente. E terceira coisa, eu faço shots matinais variados de acordo com o que eu tô querendo. Eu faço ali, mas geralmente pregando muita parte de imunidade, porque é o primeiro aporte que a gente está dando pro organismo, né? Ele estava em repouso, ele estava sem nenhum tipo de alimento ali, porque foi feito se eu estiver falando besteira, você me corrige. Não, tá certo. É o bom dia, né? É o bom dia. Bom dia, né? Então, assim, isso melhora o intestino demais. Demais. Então, se a gente pode deixar aqui uma dica, seria esses 3 primeiros passos aí do dia. Acho que você precisa se doar suas meia hora ali para fazer isso, para você ter um dia mais... É mais disposição, é mais tudo. Mais tudo. Ter memória, as pessoas querem memória. Falei, Carol, tô sem memória. Então, vamos acordar com calma. Não é acordei, pronto. Não. Acorda com calma, raspa a sua língua. E aí depois, 500 ml de água, deixa a garrafinha em cima da pia quando você for dormir, né? E no dia seguinte bebe temperatura ambiente, ó, bebe direto. Nossa, o trânsito intestinal flui. Flui muito bem. Muito bem depois dessa. Outra coisa que eu queria falar, 2 assuntos. Síndrome do intestino irritável, que a gente tá vendo que tá tendo muito... Você tem, né? Tem. Síndrome do intestino irritável e autoimune, né? Doença de Crohn, que eu vejo que tem aumentado demais as pessoas com isso. E junto com ela ali no viésinho, que é uma preocupação muito grande, que também estou vendo um número de pessoas com câncer de intestino, que hoje, se não está... Primeiro não, mas está na cabeça ali dos primeiros ali, câncer do intestino. E aí a gente falar um pouco sobre isso, porque as pessoas estão comendo muito lixo, né? Muito, demais. Houve uma mudança muito significativa depois do Covid, isso no consultório. Pessoas que não tinham doenças autoimunes e aí depois do Covid começou a ter. Passou a ter, né? Porque o que o vírus ele faz? Aquela doença que estava lá escondida, pronto, ele simplesmente aflora. E aí a gente teve Hashimoto e a doença de Crohn aparecendo. Então, o que você tem? É o seu próprio organismo. Então, para quem quer entender mais sobre o assunto, né? Uma doença autoimune, eu tenho doença autoimune, mas a minha é dermatite atópica. Então, o seu corpo ataca ele mesmo. Sim. Então, o meu corpo ataca ali a minha pele. Toda doença autoimune, seja ela fibromialgia, seja ela Hashimoto, que então é tireoide, ela começa no intestino. E isso as pessoas têm que
Ah, Carol, tem doença autoimune. Tem que tratar o intestino. Começa por ali. Porque toda a questão de sinalização das células de defesa acontecem ali no intestino. E aí eu tenho o ponto 1, que é você tem a pessoa com uma doença autoimune e que ela não tem esse entendimento que precisa tratar o intestino. E aí eu tenho uma outra pessoa saudável e que começa a só consumir besteiras. Eu falo, o organismo ele é muito, muito, muito inteligente, ele cria mecanismo para proteger você de você mesmo. Então, assim, quando a gente pensa nas células do intestino, vou botar aqui os meus 4 dedos porque elas são assim mesmo, as velocidades. E aí a comida ela vai passando por aqui porque ela tem uma maior absorção. O que você tem? Acima delas você tem uma camada de muco que protege essa pele. Acima dessa camada de muco você tem as bactérias boas e também tem as bactérias ruins. Aonde começa o erro? A gente, vou botar assim, em sua maioria, só come as coisas que alimentam as bactérias ruins, que é açúcar, né? Ultraprocessados, carne vermelha. Então, aumenta as bactérias ruins. E quem alimenta as bactérias boas? Frutas, legumes, verduras, enfim, que as pessoas comem menos. E aí, o que acontece? As bactérias ruins vão lá e matam as boas. Tá, e até aí, Carol? Até aí que as bactérias ruins começam a criar, a comer essa camada de muco protetor. Tá, e até aí, Carol? E aí você vai diminuindo a camada. Aí você chega na pele intestinal. Pronto. Aí começam a também machucar essa pele intestinal. E aí você tem uma inflamação intestinal. Aí você começa a ver tudo, né? Tem as pessoas que têm algumas fissuras no intestino. Tem as fissuras no intestino e até que você, dentro dessas velocidades, elas são presas por uns clips. E aí esses clipes ficam mais frouxos. Então tudo de ruim que deveriam ir embora, porque passa aqui em cima, ó, ele começa a entrar no seu organismo. Aí você fica inchada, você fica com enxaqueca, né? Você começa a ter coceiras pelo corpo, enfim. Circulação sanguínea piora. Circulação sanguínea piora. Então, o seu organismo todo piora, porque as toxinas que deveriam ir embora, elas estão entrando aqui, ó. E aí, você tem uma ligação direta entre intestino e fígado. Vai lá pro seu fígado, pronto. Aí, o que você fica? Inchado. Então, eu tô falando isso também porque, às vezes, a pessoa chega, Carol, eu quero emagrecer. Mas aí eu vejo que ela come mal, ela já tirou essa camada de muco protetor, já está inflamando o seu intestino, as toxinas estão entrando e indo lá para o seu fígado. Pronto. E aí? Não adianta ficar tomando chá de hibisco. Sim. Sabe? Não vai adiantar. É paliativo do paliativo. Exatamente. Não vai adiantar. Então, assim, ó, você quer resolver o problema ou você quer que eu só faça um mais ou menos? Ai, Carol. Falei, não, porque o chá de hibisco só está fazendo mais ou menos. Então, aqui a gente vai, de fato, melhorar. Então, eu preciso de suplementos corretos que vão fazer essa recuperação intestinal. E aí que é onde a gente tem marcas de qualidade e as outras marcas não tão boas assim. Porque se a gente utiliza uma marca que vai melhorar juntar aqui essas vilosidades e impedir que as toxinas entrem, eu não posso ter, vamos de uma certa forma, toxinas na fórmula, que seria o quê? Um corante artificial, né? Um adoçante artificial. Isso tudo vai irritando mais o intestino. Então é aquilo, quando a gente prescreve uma marca boa, é porque são marcas que ela não tem essas substâncias que vão interferir ainda mais inflamando esse intestino. Então a gente precisa das marcas clean label, né? Que a gente consegue fazer uma recuperação intestinal melhor. Aí eu junto as vilosidades, volto com esse muco e no final vem o probiótico, né? E aí a gente coloca fibras para alimentar as bactérias boas também nesse intestino. Então é todo um processo. Eu falo, é um processo que a gente vem em 3 etapas, que eu faço ao contrário com as pacientes. E aí que, cada vez mais, quando você come ultraprocessados, Carol, eu vou comer... Porque assim, antigamente, se você prestar atenção, a gente consumia hambúrguer no fim de semana. Num sábado, aí depois no outro sábado. Hoje, não. E tudo a gente dá uma desculpa, né?
Aí hoje tem um futebol, vou comer um negocinho. Exatamente. Hoje vou assistir um filme. Vou comer um negocinho. Ah, eu hoje mereço. Tá frio. Hoje tá frio. Ah, eu mereço. Não. Então, assim, a desculpa de não comer saudável é todo dia. Exatamente. Entendeu? Então, todo dia. Hoje você comeu pizza, amanhã você comeu um cachorro quente, aí depois de amanhã você comeu um hambúrguer porque você merece, né? Aí depois você tá de TPM, poxa, eu vou jantar uma torta de chocolate. Eu sei que você faz isso. Então, eu vou jantar uma torta de chocolate. E aí você tem um organismo que está extremamente alimentando só as bactérias ruins. Outro ganchinho aí que é muito interessante é nesse ponto aí que vem quando vocês falam assim, olha, não quero que consuma semente. Quando as pessoas têm uma permeabilidade, quando as pessoas têm um intestino com fissuras, Exato. E aí ele quer comer chia à vontade, entendeu? Então assim... exato, não dá. Peraí, vai entrar aqui, ó. Vai entrar, vai virar aquele gel, vai tampar tudo, vai inflamar mais, vai piorar o quadro, e aí, poxa, por que minha Nutri tirou minha semente? Porque você tá nesse processo. Nesse processo. Então, lembra assim, ó, lembra os dentes tem que estar tudo fechadinho. Se estiver aberto, vai entrar, ó, vai passar, escorre tudo aqui e dá muito errado. Então, a gente tem que juntar todo mundo e criar aqui a camada de proteção. É assim que a gente faz. Muito legal. Um último assunto para a gente falar de suplementação, que é muito importante também, eu acho que principalmente para o intestino, mas acho que vale para todas as camadas da nutrição, que as pessoas não entendem e acham que é bobeira. Adoçante. Isso eu gosto de falar sempre, porque é um tal de sucralose para lá. Ai, Jesus. É porque é gostosa, de não sei o que para cá, de xilitol para lá, de eritritol para cá, e faz aquela bagunça. E eu falo, gente, às vezes é melhor você comer um açúcar demerara do que vocês ficarem se enchendo desses adoçantes, principalmente os artificiais. Exatamente. Então, eu vejo que você pega muito isso também no consultório. Vejo que é um problema, todos os nutricionistas falam muito sobre isso. Então, assim, o que cortar 100%? Esse não pode. E qual utilizar? Eu sou contra a sucralose, né? Eu já sou contra a sucralose. Eu corto, pá, e tem sucralose. Aspartame, pronto, corta. Primeiro, eu até fiquei feliz quando saiu essa diretriz, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, de que tanto faz consumir açúcar ou adoçante para o perfil da insulina. Isso eu achei legal. Porque acabava que a pessoa utilizava o adoçante, mas utilizava numa quantidade maior. É adoçante, então vou utilizar mais. E aí, quando fazia o exame de glicose, lá do perfil glicídico, estava no mesmo. Estava no mesmo. Então, e realmente dá. E realmente dá. Então, assim, dá no meio. O que você sente bem? Carol, então, não tira o meu açúcar. Não. Eu falei, não vou tirar. A não ser se você tem algum problema intestinal, que a bactéria esteja fermentando. Aí são outros 500. Mas, tipo, Carol, eu quero emagrecer. Se o açúcar você usar a menor quantidade, é melhor. Sim. Né? Do que você trocar por um adoçante e usar uma quantidade maior. Agora, relacionado a adoçantes, quando para indicar, eu indico Talmatina. Sim. Maravilhoso. Qual é o nome daquele outro que tem a... Monk Fruit. Exato. Fruta do monge, é o português, né? Adoro aquele. Infelizmente, a gente tem uma legislação aí um pouco tanto quanto ainda confusa, que a gente já teve Monk Fruit e agora ele anda meio que proibido aí e tal, não sei o porquê. Mas a Talmatina, um valor mais alto. E o que as indústrias estão fazendo é associar a Talmatina com a Stevia para dar uma equilibrada, que também não é ruim, desde que você tenha um equilíbrio na utilização. Né? Exatamente. As pessoas optam pela sucralose pelo paladar, Sim. né? Ela é mais palatável, porque assim, a Stevia, ela amarga no quente. Então, se você for tomar um suco, Stevia vai de boa. Tanto a Stevia, a Talmatina também tem um sabor muito agradável. Apesar que a gente trouxe uma Stevia 100% pura, certificada do Peru, que ela não dá retrogosto para nada. Ela não dá. Nem no café? Para nada. Zero. Sim, essa eu gostei. Uma coisa, um gancho aí que é interessante falar é o seguinte, as pessoas também preferem sempre, às vezes, muito pó.
Tem que tomar cuidado porque muitos adoçantes em pó têm lactose, tá? Porque acaba não sendo 100% puro, tem um adicional ali, então quem tem algum tipo de alergia vai acabar dançando a dança das cadeiras. E elas não associam isso. Não associa, nem lê rótulo. Nem lê. Então isso também é muito importante de falar sobre a utilização do pó. E do líquido também você encontra. Então, sempre adoçantes naturais. Sempre acho que o açúcar, principalmente o demerara com índice glicêmico menor é melhor. E sucralose nem pensar. Não, sucralose nem Saiu pensar. um estudo, acho, falando. Saiu um estudo falando que causa com excesso contínuo, uso contínuo de sucralose em excesso, causa câncer. De intestino. De intestino. E aí o aspartame é Alzheimer, né? Alguém usa aspartame ainda? Acho que não, né? Assim, as pessoas não utilizam, mas quando vai em algum determinado local, aí coloca. Aí coloca. Mas o normal é utilizar sucralose. Não usa, não. Eu também, eu opto sempre tudo por não colocar adoçante. O que eu coloco, o adoçante não é que eu coloco, infelizmente alguma coisa que já tem. Exato. Então, isso aí é muita vida. Tomem muito cuidado com a utilização, com o excesso, mas que é muito importante falar. E aí, pra gente finalizar, a parte que eu acho que a gente mais gosta. Adoro! Que é sobre suplementação. Aqui a gente trouxe algumas marcas parceiras, algumas marcas aprovadas pela Carol, que é True Source, Central, Yosen e Essential. Sem palavras para essas marcas. Nossa, são em termos de qualidade, né? Então, começando daí para cá, brevemente a gente vai falar sobre cada um e aí você dá uma explicação do que serve, como funciona. Claro, sempre a gente está falando aqui no macro. Não saiam comprando, não saiam tomando. Procure o profissional, mostre esse vídeo e aí ele vai adequar o melhor para vocês. Carol, Fiber Lift da Essential. Adoro. Eu gosto porque... Só para a gente recapitular, né? Então, assim, a fibra ela vai alimentar as bactérias boas que tem no seu intestino. Então, você precisa matar as bactérias ruins. Então, você precisa dar comida para as bactérias boas. Então, o Fiber Lift, ele é isso. Ele é a comida da bactéria boa. De uma certa forma, a gente precisa haver um equilíbrio quando a gente for alimentar as bactérias boas para elas não fermentarem, aí não dar gases. Então, o Fiber Lift, ele tem uma tecnologia que ele não faz isso. Então, é uma fibra que eu, de olho fechado, eu passo para qualquer paciente. Por quê? O pessoal da internet adora fazer umas coisas sem consultar ninguém, né? E aí bota psyllium na água. Sim. Mas psyllium não é para todo mundo. Tem gente que toma psyllium com água para ir no banheiro, enfim, evacuar, né? E acaba com gases. Então, isso não acontece quando a gente utiliza uma fibra, o Fiber Lift, o Fiber Boot também. A diferença na hora de prescrição do que eu vejo, tá? O Fiber Boot, ele funciona muito bem para os pacientes rebeldes. Quem são eles? Os intolerantes à lactose. Que eles têm intolerância à lactose e eles continuam consumindo a lactose. Pronto. Isso é... Aí é incrível. E porque como ela tem cúrcuma na composição, então ela tem uma ação mais anti-inflamatória. E aí eu vejo uma melhora no quadro desses pacientes, porque eles têm muitas deficiências nutricionais, principalmente de ferro e vitamina C. E aí, quando a gente associa o Fiber Boot no tratamento, eu vejo que eles conseguem até absorver um ferro de uma certa forma melhor. Uma dica legal aqui do Fiber Lift é o seguinte, ele é um pouquinho docinho. Ele é docinho. Então, uma forma de você já não utilizar o adoçante é colocar o Fiber Lift na sua bebida. Você já mata o adoçante ali, já trata o intestino e já fica show de bola. E ele é neutro, porque as pessoas perguntam, Carol, mas a fibra não vai mudar a consistência, não vai dar sabor? Não, é neutro. Neutro. Não muda então, nada. falamos desses dois. Esses dois aqui, aí maravilhosos. Aí temos aqui da Yosen, astaxantina e ferro. Ah, maravilhosos. E aí eu tenho ferro, então assim, intolerante à lactose, síndrome do intestino irritável, o pessoal do Crohn, ninguém tem ferro. Pronto. As mulheres também, eu falo as mulheres 40 a mais porque a mulher vai menstruando muito, vai perdendo ferro, e
a gente tem um problema de ferro quando vai suplementar, porque ferro atrapalha o intestino. O ferro, ele causa constipação e também o ferro, ele inflama o intestino. Coisa que, quando eu vou fazer a suplementação, eu sempre uso da Iosen. Por quê? Porque, primeiro, que ela é em gotas. E, segundo, pela tecnologia dela, que é nano e lipossomal, eu tenho uma absorção menor. Então, eu utilizo uma quantidade de gotas pequena com uma absorção muito grande. Sim. E aí, o paciente ele tem uma melhora muito rápida dentro de 1 semana. Então, você sabe quanto que eu prescrevo, né? Então, assim, campeão é ferro. Sim. Esse da Iosen. Não, a linha é maravilhosa. Não, maravilhosa. Pra vocês terem ideia, meu cachorro tava com deficiência de D3 e B12. Você deu essa. Foi 20 dias, 15 dias. É assim. muito rápido, muito rápido. Então, assim, a pessoa tá sempre com aquela deficiência de ferro, né? Carol, meu intestino tá ruim, seu cabelo tá caindo. É ferro que você não está absorvendo. Não adianta consumir qualquer outro ferro. Tem que ser esse ferro da Iosen, eu falo que é o único que sobe, sabe? Astaxantina, nossa, tô usando demais. Teve o vídeo do lipedema, né? Tô usando demais pro lipedema. Mas também a gente utiliza para uma questão anti-inflamatória intestinal excelente. Sim. Tô usando 10 gotinhas dessa astaxantina de manhã, no shot, no bom dia, sabe? E tá funcionando bem. Então, nessa rotina de raspou a língua, bebeu água, o primeiro shot que os meus pacientes têm consumido é um shotzinho com matcha e a gente coloca a astaxantina, que aí você já fala pro organismo, olha, bom dia, sabe? Bom dia com passarinhos e flores. É isso. Quando você coloca uma astaxantina, você está dando informações boas pro seu organismo e aí ele vai funcionar de uma forma melhor, sabe? Legal. E ela tem uma absorção excelente. Essential Collagen Gucci e Fiber Biome, que é uma forma mais avançada do Fiberlift, né? Exatamente. Ele tem um blend muito melhor, onde a gente tem uma recuperação intestinal. Ele também ele não vai gerar gases no paciente. Eu vejo ele muito eficiente para as mulheres que têm endometriose. Porque, assim, quando a gente fala de intestino, a gente metaboliza hormônio também no intestino. Então, a mulher da endometriose, ela tem, de uma certa forma, um excesso de estrogênio. E aí a gente precisa eliminar. O Fiber Biome, ele tem essa capacidade de melhorar as bactérias que trabalham nesse hormônio do estrogênio para eliminar ele, que é o estrombolona. Então, a gente utiliza muito na endometriose. Esse aqui, CA de mama também, câncer de mama, quem já teve, precisa de bactérias boas e são as bactérias que trabalham nessa questão do estrogênio. Ela é bem específica. Então, o Fiber Biome, ele trabalha ali. Então, eu gosto bastante de passar ele. O Collagen Gucci é aquele que eu falei que a gente tem que deixar tudo juntinho, sabe? Os dedos juntinhos, as velocidades. O Collagen Gucci trabalha nisso. E o Gucci Balance. E o Gucci Balance. Amor. E o legal do Gucci Balance também é que ele tá com um preço muito interessante. Para o produto que o preço real deveria ser muito mais alto. Nossa. A gente conseguiu uma super condição com 4 sós, tá num preço muito legal. Então assim, Carol, meu intestino tá muito ruim, eu preciso de uma recuperação máxima. Gucci Balance. É o que realmente recupera esse intestino. Esse aqui, ó, de todas as camadas, dentro para fora, ele vai juntando bonitinho as suas vilosidades aqui, ele vai reconstruindo, recuperando a sua pele intestinal, que é a permeabilidade intestinal, né? Então, assim, para doença de Crohn, para síndrome do intestino irritável, para todas as doenças autoimunes, precisa utilizar ele de uso contínuo, né, na verdade. Pessoal, então é isso. Vou pedir para a Carol, para ela falar endereço, telefone da clínica com quem falar com a nossa Gigi lá, que nos salva muito. Muito! E seu contato, seu Instagram, queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Você que está aí nos assistindo, esse assunto é para você, esse assunto é para alguém da sua família, para algum amigo, algum conhecido, já ativa o sininho, manda para todo mundo aí, que a gente quer chegar no maior número de pessoas possíveis, levando sempre informação. Assunto anterior, lipedema, hoje intestino, e teremos outros assuntos. Carol, num outro momento, vai voltar com outro assunto. A gente está num projeto bem legal. Acompanhe a Carol nas redes sociais. Ela tem vídeos incríveis passando dicas para o consumo diário, para você se alimentar melhor, para você se nutrir melhor. E se quiser alguma consulta, se quiser saber mais,
aí é só entrar em contato. Entra em contato com a Gi. Então, meu Instagram, nutri.carolcaldas. E o telefone do consultório, você pode mandar o WhatsApp e a Gi vai te responder. Ela é maravilhosa, ela salva a gente. Salva muito. DDD 22 99835 0243. Esse é o número lá do consultório. Você também pode mandar um direct no nutri.carolcaldas que as meninas vão estar lá atendendo você e te respondendo. Então é isso. Mais uma vez, Carol, obrigado. Obrigada. A gente vai deixar todos esses contatos salvos aí embaixo na descrição do vídeo. Obrigado a vocês que nos assistiram. Vida saudável, sempre trazendo muita informação para vocês. Até breve, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.